2 Pedro, capítulo de número 3. Todos acharam? Vamos ler o verso de número 4, que diz assim. Depois você continue com a sua Bíblia aberta, amém? Eita Deus, a chuva. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 4, está escrito assim. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, e por tua infinita misericórdia que estamos aqui, Pai. E louvado seja o Senhor, porque ainda dá tempo de corrermos para os teus braços, nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Eu quero te louvar porque essa é uma oportunidade, meu Deus, e quem sabe a última de tantas outras que o Senhor já nos deu. E eu te peço, meu Deus, abra o entendimento do teu filho, da tua filha, que eu seja nessa noite, como assim disse o teu filho, usada pelo Senhor. Que eu seja um canal de transmissão da revelação da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, tenha misericórdia da tua igreja, para a glória do teu nome, amém e amém. Se assente, deixa a sua Bíblia aberta e dê uma salva de palmas para Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, é muita responsabilidade tocar nas escrituras sagradas do Senhor. E eu confesso aos irmãos que eu estou me tremendo toda aqui. Não é de medo não, é temor. Porque esse livro é tão sagrado e muitas vezes a gente usa ele de uma forma tão banal, a gente esquece o livro sagrado. E você sabe que ele está dividido em Novo Testamento e Antigo Testamento, né? E a gente sabe que a própria Escritura vai dizer que se alguém não tivesse morrido, não haveria testamento. Então, para haver testamento, é porque alguém morreu deixando esse testamento, amém? Jesus morreu deixando esse testamento. Está dividido em dois. E é com grande temor na minha alma que eu toco nas escrituras sagradas nessa noite. E que a partir de hoje você venha saber o valor que essa Bíblia tem. E logo mais ela não vai mais existir. Enquanto ela está perto de nós, ao nosso alcance, vamos nos alimentar, aproveitar enquanto ainda há tempo. Deus falou comigo muito forte essa semana. E sobre essa palavra também, porque hoje à tarde eu estava ali naquela correria, todo domingo é aquela correria, todos os outros dias, mas domingo é o dia mais corrido para mim. Quando o pastor Edilson foi pegar a Bíblia, esse testamento sagrado, e ele disse assim, eu não vou buscar a palavra hoje, porque a palavra está com você, pastora Mônica. E eu estatalei o olho e falei, sangue de Jesus tem poder. Tem poder, tem poder, tem poder. E foi a palavra que o Senhor disse que a igreja precisava ouvir. E para dar ênfase a essa mensagem, eu quero que você atente os teus ouvidos aqui para o altar. O pastor Edilson disse que eu dou um banho nos meninos ali, porque eu não sei usar o microfone. Eu estou aqui, daqui a pouco estou aqui, estou ali.
Mas louvado seja Deus. O verso 4 está dizendo assim, eu quero que você medite novamente, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui parece que Pedro, o apóstolo Pedro, estava lendo os pensamentos de alguém que estava bem distante de saber que importância tinha essa palavra do Senhor quando diz que Jesus voltaria pela segunda vez. Na verdade, foi uma dificuldade para o povo judeu aceitar Jesus como sendo o Messias quando ele veio e morreu por nós pecadores. Imagina então eles acreditarem numa segunda vinda. Se eles não acreditavam nem que Jesus era o Messias, já tinha vindo, como é que ia acreditar agora numa conversa dessa, que novamente veria e voltaria para um outro propósito? Então parece que Pedro estava lendo o pensamento das pessoas, porque essa segunda carta de Pedro está repetindo aquilo que ele pregou na primeira carta. Voltando aqui no capítulo de número 1 de 2 Pedro, está escrito assim no verso 13, eu quero que você leia a Bíblia comigo hoje. Verso 13 do capítulo 1 de 2 Pedro, diz assim: e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Isso Pedro está dizendo. Versículo 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então Pedro começa a escrever a sua segunda carta, dizendo assim: eu sei que eu estou no corredor da morte. Eu sei que me falta pouquíssimo tempo. E eu não posso perder tempo. Deus revelou a Pedro que ele estava a um passo de morrer por amor ao Evangelho. Mas você pensa que Pedro foi reclamar com o Senhor? Você pensa que Pedro estava preocupado com a sua vida carnal? Amados, quando nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, entenda que aqui no versículo 14, Pedro está dizendo que Deus revelou a ele que ele iria morrer. Todos os discípulos morreram por morte trágica. Todos eles não temeram a morte, não se desviaram porque o Senhor Deus disse que eles iriam morrer. Não ficaram desesperados, muito pelo contrário. Alguma coisa fez com que todos os discípulos ficassem regozijando porque havia de morrer. E sabe que eu entendo que todos eles contemplaram a glória celestial do Senhor. Eu tenho convicção na minha alma que todos eles, todos, porque quando a gente vai estudar os livros apócrifos, amados, ali está relatando as visões que eles tiveram com o terceiro céu e dali para frente. Todos eles tiveram. Quando você vai ler o livro de Isaías, aqui mesmo, você vai ver que Isaías ele teve encontro real com o Senhor. Amados, por isso eles não temeram a morte, muito pelo contrário. Praticamente eles se entregaram à morte porque sabia para onde eles iam. Sabe por que a igreja está doente hoje? Porque não tem noção do que é o céu. Não tem desejo pelas coisas do céu. Só deseja as coisas da carnalidade. Só quer usufruir daquilo que Satanás tem oferecido. A igreja está sem poder porque não deseja mais ir para o céu. Aí se distrai com tantas coisas. Mas aqui Pedro estava no corredor da morte. Amados, do jeito que nós estamos, religiosos, dados à carnalidade, quando é que nós vamos chegar nesse nível? Quando é que a igreja vai entender que nós temos que morrer para nós mesmos e para este mundo? Você já ouviu dizer
Em alguma passagem você já leu que Jesus pregava falando que você tinha que renunciar os céus para viver eternamente na terra? Nós vamos ver um Jesus que veio em carne para dizer a mim, a você e para todos aqueles do seu tempo: é preciso morrer, é preciso morrer. Jesus falava de morte para quem queria vida. Esse Jesus mudou. Quem é que te disse que você tem que viver nessa terra desfrutando dos prazeres da carne, perdendo tempo com promessas financeiras, ao invés de se voltar, pelo menos desejar? Deus, eu não sei o que tem nesses céus que fez com que esses discípulos, esses apóstolos desejassem tanto estar do teu lado. A Bíblia está dizendo que Pedro recebeu revelação do Senhor, e ele diz no verso 15: mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu estou no corredor da morte, eu vou morrer, mas eu vou aproveitar cada segundo da minha vida para fazer com que vocês entendam qual é o real propósito do Senhor. E ele disse: eu estou tão preocupado, o que vai ser depois que eu morrer de vocês? E aqui ele estava dizendo: mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Amados, há quanto tempo Pedro morreu? E eu estou lendo justamente o que ele relatou naquele momento em que ele estava no corredor da morte, para morrer pelo Evangelho de Cristo, para morrer por amor a Cristo. A Bíblia está dizendo, amados, que ele estava preocupado até com os dias de hoje. E a palavra que ele escreveu naquele momento é para mim e para você. Você pode dar um glória a Deus, porque Deus está aqui neste lugar? Vai lá no capítulo de número 3, onde nós lemos. Eu quero que você entenda o que Jesus quer falar contigo. E não adianta ficar com cara feia para a pastora, porque é Deus que quer salvar. Amém? Nós lemos no verso 4 que Pedro está tão preocupado, perguntando para as pessoas o que era necessário fazer, o que as pessoas tinham que continuar fazendo depois da sua morte. O verso 4 está dizendo que Pedro praticamente estava lendo pensamento. Sabe o que Pedro estava dizendo? Esse povo está tão acostumado com a normalidade dos tempos, e ele está dizendo: olha, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro estava dizendo dos últimos dias. Leia comigo o verso 13. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias. Pedro não estava escrevendo para aquele tempo tão somente, mas também para um tempo futuro. E é este tempo que eu e você estamos vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está preocupado com você, e Ele está te chamando pelo teu nome nessa noite, porque Ele está preocupado com a sua salvação. Amados, a Bíblia está dizendo no verso 1: escrevo-vos agora esta segunda carta. Esta é a segunda carta. Mas ele estava repetindo tudo aquilo que ele escreveu na primeira carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero. Olha o que Pedro estava dizendo: é com exortação que eu quero chacoalhar vocês. É chacoalhando com exortação que eu quero te animar. Você pensa que Pedro estava dizendo assim: olha, eu quero animar você com uma chave de carro, porque Deus vai fazer, porque Deus ele está se agradando de você? Mentira. Pedro está dizendo: é com exortação que eu quero animar vocês, para que vos lembreis, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos, o Senhor e Salvador. Aqui ele está dizendo: eu quero que vocês se lembrem das palavras dos antigos santos,
Presta atenção, a Bíblia está aqui, amém? Está saindo daqui, ó. Pedro está dizendo: vocês precisam acreditar naquilo que os antigos profetas escreveram. E também Pedro está dizendo, não só dos antigos profetas, que são os antigos livros do Antigo Testamento, mas dos profetas de agora. Pedro está dizendo assim: olha, isso que estão fazendo, dizendo que agora é só o tempo da graça, dizendo que agora é só o Novo Testamento, é mentira, porque todos os discípulos pregavam os profetas. Quem foi que colocou essa mentira? Que nós não devemos servir o primeiro testamento? Quem foi que inventou essa mentira? Se os próprios discípulos e o próprio Jesus confirmou o Antigo Testamento em pregação. Aqui Pedro está dizendo, os dois, Antigo e Novo Testamento, você precisa entender, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências. Sabe o que Pedro está vendo aqui? Há mais de 2000 anos atrás, ele estava vendo o que está acontecendo hoje com as igrejas. Ele está dizendo no verso de número 3: virão nos últimos dias escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que ele está dizendo? Não querem cruz, não querem renunciar. Pedro estava dizendo, virão nos últimos dias escarnecedores, que não vão querer viver um evangelho de cruz, de renúncia, mas vão querer andar segundo as suas próprias concupiscências. E aí? Nós vamos continuar andando segundo o desejo da nossa carne, segundo as nossas conclusões, porque hoje a igreja é tão carnal, que a primeira coisa que vai imperar sobre ela, orgulho de não ouvir mais pastores e líderes, porque eles são espirituais demais. Vamos até falar o que nós queremos, porque nós não precisamos de Bíblia. Eu quero dizer para você que Pedro está dizendo, virão nos últimos dias carnudos, carnudas, que não vão querer viver um evangelho de cruz, que não vão querer viver um evangelho de renúncia, mas vão andar segundo os seus próprios desejos. Ei, corra desse evangelho carnal, que não diz a verdade que o Senhor quer expressar. Corra da sua própria carne, fuja do seu coração, porque ele é enganoso e ele é mais perverso do que qualquer outra coisa. Fuja dos desejos que a sua carne tem imperado nos dias de hoje, porque senão você vai para o inferno. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. E daí, no versículo de número 4, Pedro vem dizendo que esses mesmos carnais, sabe o que eles estavam dizendo e pensando? Onde está a promessa da sua vinda? Não é assim que você pensa? Onde está a promessa da vinda de Jesus? Pedro está dizendo aqui, ó: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é assim que você pensa? Que Jesus não vai voltar agora, não. Eu vou curtir mais um pouquinho, eu vou entrar na carne porque eu mereço ser feliz. Que evangelho que você está servindo? Quem foi quem te disse isso? Porque nesta Bíblia aqui não está escrito assim. Está escrito que nos últimos dias iam aparecer muitos, inúmeros carnudos e carnudas que vão querer viver segundo o desejo da sua carnalidade. E vão pensar assim, que desde o início lá, ó, que eu escuto falar, desde a criação dos meus pais já morreram, meus avós, meu bisavô, falando que Jesus ia voltar. Pedro já estava prevendo, Gustavo, que nos últimos dias o povo que se diz ser de Deus pensaria dessa forma. Verso 5: eles
voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Verso 6, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Sabe o que Pedro está dizendo? Eles são doidos, nécios, loucos, burros, não conhecem a Escritura Sagrada. Pedro está dizendo assim: olha, a terra foi tirada do meio da água. Porque antes, quando o Senhor formou esse sistema de coisas que nós vemos hoje, isso tudo foi formado pela mão poderosa de Deus. Porque o que existia era só abismo, águas. E da mesma água o Senhor criou a terra. E Pedro está dizendo: pelas quais coisas pereceu o mundo então coberto pelas mesmas águas do dilúvio. Pedro está dizendo: olha só, eles estão se esquecendo. Deus está dizendo: ó carnudo, você está se esquecendo que um dia eu falei que destruiria a terra, e eu fiz isso. Eu usei Noé para pregar 120 anos, dizendo que viria o dilúvio, e eles se escarneciam de Noé, diziam que ele estava louco, e não esperaram pela minha volta. Para esses dias também será como nos dias de Noé. E sabe quem disse isso? Jesus. Quando os discípulos pediram um sinal para Jesus: Jesus, quando é que vai ser a tua vinda? Me dá um sinal. Jesus disse assim: será como nos dias de Noé. Vai pegar muitos de surpresa. Esses escarnecedores que andam segundo a concupiscência da sua carne. Entenda porque Deus está falando com essa igreja nessa noite. Porque Ele tem zelo com a tua vida, e Ele não quer te perder. Ele está dizendo: um dia eu prometi e fiz, e vou fazer novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a esta igreja. Sabe por que você não se preocupa em ir por céu? Porque você não tem noção o que é o inferno. Está dizendo, Pedro está dizendo: preocupem-se, porque o negócio é feio. Verso de número 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele está dizendo: mas essa mesma terra que foi gerada, criada pelas minhas poderosas mãos, está dizendo o Senhor, ela está guardada como um tesouro, reservada para aquele dia, e será consumida pelo fogo. O que é melhor ou pior? Morrer afogado ou queimado pelo fogo do inferno? Será que nós vamos continuar brincando de ser crente? Eu decido quando eu vou na igreja. Eu decido o que eu quero fazer. Eu decido quem eu vou ser. Então para que precisa existir Deus? Para que é que você tem um Deus? Se é você quem decide todas as coisas, se você não dá liberdade para esse Deus definir o seu futuro, porque essa mesma terra está guardada como um tesouro, presta atenção, e os sinais estão aí, e os profetas estão falando assim como os outros profetas do Antigo Testamento falou, mas o povo não quer ouvir a verdade. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Verso 8. Mas, amados, olha só, Pedro exorta, e o homem ama tantas almas, meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sabe o que isso está querendo dizer? Amados, não ignoreis quem é Deus. Não duvide do poder deste Deus, porque o meu e o teu tempo não é como o tempo dele.
E se Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que iria destruir, Ele vai destruir. Se Ele disse que essa terra vai ser consumida pelo fogo, então creia. Creia. Mas o Senhor está dizendo: o seu tempo não é o meu tempo, porque 1000 anos para você, para mim é como um dia, diz o Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Carnais, preparem-se, mortifiquem a sua carne ainda hoje, diz o Senhor, porque 1000 anos para Deus é como um dia. Está pensando que a gente determina? Nós precisamos ter reserva de azeite. Sabe o que o Senhor falou para mim semana passada? Estou voltando e visitando a minha seara. E eu estou voltando para visitar a minha seara com juízo. Sabe o que é isso? Deus está passando, visitando o povo que Ele escolheu e falando assim: esse vai morrer, esse vai tomar tiro, esse vai levar facada, essa vai perder a filha, vai ver o que é sofrer. Entende? Sabe por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus ama o pecador que Ele formou. E isso é uma forma do Senhor chamar a atenção daqueles que estão dormindo. O Senhor está despertando essa terra. Ele está passando. Ele está passando com o seu juízo. Amados, pelo amor de Deus, eu falei: Senhor, o que acontece com o teu povo? A gente não pode mais, Senhor, falar para ninguém, exortar ninguém, porque o povo fica tudo cheio de raiva, de ódio, não quer ouvir a tua palavra, eles querem andar segundo a concupiscência da sua carne. E o Senhor Deus disse: faça o que eu estou mandando, diga a eles que eu estou voltando, e antes que eu volte, eu estou passando com juízo sobre a... E a Bíblia vai dizer, no verso de número 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, eu disse todos, venham a arrepender-se. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não estou demorando, minha filha. Eu não estou demorando, meu filho. Eu estou lhe dando tempo, porque eu sou longânimo, porque eu sou um Deus amoroso. Eu estou dando tempo para que você se arrependa da sua carnalidade. Deus está dizendo: já era para o meu filho ter voltado, mas por misericórdia de alguns carnais, ele ainda não voltou, para que dar tempo de arrepender-se. Mas o verso 10 vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Jesus está dizendo: filho, filha, se conserte hoje, porque eu vou vir como um ladrão. Amados, quando um ladrão vai roubar uma casa, um carro, seja lá o que for, ele não vai avisar. Ele vai vir pegar a pessoa no susto. Ele vai entrar como um ladrão. Jesus está dizendo: muitos não vão ver, porque não querem se arrepender. Mas Ele está dizendo: ei, mesmo que você não queira, mesmo que você não creia, eu vou voltar como ladrão. E estou dizendo: no qual os céus passarão com grande estrondo. Eu consigo ver, pelos olhos da fé, pessoas que não estão sendo tocadas por essa palavra, porque o Espírito de Deus não tem mais liberdade de convencer os pecadores. E eu falei: Senhor, o que é isso? Como é isso?
a gente coloca a tua igreja à disposição dos pecadores. O Senhor está chamando a prostituta, o ladrão, o devasso. E as pessoas entram dentro da igreja e, se possível for, pecam dentro dos templos. As pessoas não estão mais sabendo quem é Deus, porque elas simplesmente, pelo fato de vir ao culto, elas acham que já estão salvas. Você vai ser queimado pelo fogo, diz o Senhor, se você não se arrepender ainda hoje. Sabe o que o Senhor disse para mim? Sabe por que eles não entendem? Porque eles não querem renunciar. Sabe o que o Senhor falou para mim orando ali? Eu falei para a pastora Aline, estou passando até mal de tanto poder de Deus que eu estou recebendo. Você acha que poder de Deus é só para você sair pulando, saltando, para depois você chegar lá na porta da igreja e vestir a sua roupa de pecador novamente? O Senhor falou para mim, só vai entender o que eu digo aqueles que quiserem evangelho de cruz, aqueles que quiserem renunciar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe por que a maioria aqui não entende o que Deus quer? Sabe por que você não consegue renunciar? Porque só vai conseguir ouvir o que Deus está falando no espírito aquele que quer evangelho de cruz. Nem adianta, se você é um daqueles que diz assim, ó, palavra de exortação só mata crente. Palavra de exortação, amados, é como Pedro disse, anima aquele que quer Deus de verdade. Palavra de exortação só fere o carnal que quer as coisas do mundo, mas o carnal vai ser queimado pelo fogo. Amados, você não precisa entender nada. Você só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Você só precisa assumir um compromisso com o Senhor, porque a Bíblia, ela é revelada. A Bíblia é um livro sagrado, não é um livro comum. Esse livro tem poder para mudar a sua vida, para dar entendimento àqueles que não conseguem compreender. A partir do momento que você diz, Senhor, eu estou rejeitando o mundo, eu não quero mais concupiscência da minha carne, porque agora eu quero me arrepender e servir ao Senhor verdadeiramente. Amado, preste atenção, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que existem vários livros nos céus. Eu comecei a pregar isso no meio dos jovens. Reunimos alguns jovens para ir na chácara, por causa do meu filho e da Maíta. Olha, Maíta, o que Deus está fazendo com você. Por causa de você, Ele desce na terra e se revela. Mas nem assim o povo está abrindo o seu coração. Quando eu comecei a falar dos livros que havia no céu, livros que são anotados todos os nossos atos. Você pensa que Deus não é organizado? Os anjos são organizados, eles trabalham o tempo inteiro em missão para Deus. Existem os livros, o livro dos pensamentos. Existe o livro do corpo. Sabe o que é isso? Tudo que você faz por meio do seu corpo é anotado. Sabe aquele anjo que você diz assim, eu tenho um anjo da guarda, não é assim? Ele realmente está do teu lado, desde que você nasceu te guardando, mas também Ele está anotando todas as suas obras, porque haverá o livro das obras, que será comparado com o livro que o Senhor escreveu com a tua história, antes da fundação do mundo. E o que você vai fazer? No dia do julgamento, não pense que não vai haver julgamento. Pedro estava dizendo, Elias, o povo, eu até sei o que o povo está pensando. Pedro estava dizendo, eles não acreditam na volta de Jesus, eles não acreditam no julgamento que virá. Entenda, você acreditando ou não, você querendo ou não, Jesus está voltando. E ainda que Ele leve 8 pessoas, como levou nos dias de Noé, que entraram somente 8 naquela arca, assim será para este tempo. Sabe por que tem pessoas que não mudam? Porque não querem renúncia, porque não conseguem ter entendimento espiritual para obedecer às Escrituras Sagradas. Entenda, meu filho, você não precisa entender nada. Você só precisa falar, eu quero me arrepender das minhas obras. Eu preciso me render a este Deus. Já pensou quando o Senhor Deus abrir o livro do corpo? Deixa eu ver. Bruna. O anjo está lá. Bruna. Olha que livro. Vamos ver as obras. Aí o Senhor Deus pega o livro que Ele disse que escreveu antes da fundação do mundo, antes da gente existir, antes dele formar todas as coisas, Ele já tinha escrito a tua história. Eu falei para Bruna, você
vai ser uma levita, mas para ser levita você vai me amar acima de todas as coisas. Você vai renunciar às coisas desse mundo. Isso estava escrito para Bruna antes da fundação do mundo no livro de Deus. No dia que vai ser o julgamento, deixa eu pegar o livro que a Bruna deixou ali para o anjo escrever. Aí o anjo vai ler o livro da Bruna. A Bruna, ela não só louvava, mas ela fazia parte da coreografia, mas ela também fazia parte da escolinha. A Bruna, ela evangelizava. Deixa eu ver o que mais. A Bruna orava de manhã, de tarde, de noite. A Bruna jejuava no mínimo 3 vezes por semana. O Senhor vai falar: a Bruna me surpreendeu. Agora, vou pegar você, Lu, como exemplo, amém? Vamos lá. Livro da Luciana. Mulher mansa. Vamos lá, o livro do Senhor. A minha filha vai me dar frutos para minha obra. Eu formei ela ainda antes que ela imaginava, ela já era escolhida. Eu escrevi assim, assim, assim. Ela vai ganhar muitas almas para o Senhor. Eu vou colocar uma obra na mão dela, na mão do esposo. Aí no livro do anjo que escreveu: Luciana, qual era a cidade que tu morava, filha? A Luciana morava em Umuarama, mas ela não conhecia o Senhor. Por isso ela batia no esposo. Ela furou o pescoço dele com a peixeira. A Luciana deu um tabefe na cara do Rodrigo, e o Rodrigo deu uma mãozada na cara dela, porque ela mereceu. Mas o anjo escreve lá: observação, ela não conhecia o teu poder ainda, Senhor. Mas, diz o anjo, um dia ela respondeu ao seu chamado, porque estava escrito no livro que Deus escreveu, que ela sairia de Umuarama e viria com toda a sua família para a cidade de Maringá. E ela entraria numa igreja só de louco, doido por Jesus. E ela encontrou uma mais doida do que ela, que sou eu. E daí o que acontece? O anjo começa a escrever. Ela começou a mudar. Não foi fácil, mas ela começou a mudar. Ela começou a mudar. Ela desejou o Senhor. Ela desejou o Senhor. Ela adorou o Senhor. Ficou algumas vezes de banco, mas ela aprendeu que com as coisas de Deus não se brinca. Ela aprendeu a consertar a casa dela. Ela começou a priorizar. Aí o Senhor Deus disse assim: essa me surpreendeu. Entra no gozo do Pai e desfruta das maravilhas que eu tenho reservado para ti. Você pode aplaudir a Jesus? Espírito Santo. Aí você pode me perguntar: pastor, o que eu tenho que fazer para o meu livro das minhas obras diárias fique parecido com o livro que o Senhor Deus escreveu para mim? Aí o Senhor Deus diz para você: simples filha, é simples filho, ouça a minha palavra e coloque-a em prática. Renuncie à sua carnalidade. O seu Deus não é a sua esposa. O seu Deus sou eu que te formou. Antes mesmo da fundação do mundo, já tinha escrito uma história para você. Sabe como que essa sua história vai ficar parecida com o livro de Deus? Quando você renunciar às coisas da carnalidade. Amados, as pessoas pensam que transformação é vestes. Eu quero dizer para você que a coisa é muito mais profunda. As vestes são importantes sim, porque você e eu vamos ter que prestar contas a Deus com o que a gente fez com o nosso corpo. Se você exalou sensualidade, minha irmã, se prepara, porque está tudo escrito lá naquele livro. Quando você passou naquela esquina e os homens aí você disse: olha, eu estou podendo. Aí o anjo escreveu: olha, ela provocou a cobiça. Olha,
ela provocou a cobiça em outros homens, portanto, você será cobrado com aquilo que você fez com o teu corpo, porque o teu corpo não é teu, o teu corpo pertence a Deus. E se existe um livro escrito por um anjo também com as obras do corpo, então prepare-se, porque tudo que nós fazemos, seja às escondidas, seja ao ar livre para todo mundo ver, estará escrito, porque tem também um livro das memórias. Se você é esquecidinho de tudo que você fez ontem ou a semana passada, escute, está sendo anotado no livro. Pastor, e agora? Estou condenado? Não. Se você se arrepender hoje e assumir um compromisso com o teu Deus, a Bíblia diz que Ele nem se lembra mais, porque você é precioso e preciosa para Ele. Mas sem arrependimento, amados, não tem liberação de perdão, e Deus não tem como escrever uma nova história para você. E naquele grande dia, não será tão fácil assim como nós pensamos. Amém? Amém? Volta um pouquinho lá em 1 Pedro. São 3 epístolas, vamos ler. 1 Pedro, o verso de número 4 diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Amados, não se engane, o último tempo é agora. Aqui Pedro está dizendo que tem coisas maravilhosas preparadas para aquele que é reservado à santidade. É uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, não se acaba, já guardado nos céus para vós. Me diga, como é que a pessoa quer continuar sendo escravo de Satanás, sendo humilhado pelo diabo todos os dias, somente pelos prazeres da carne, somente por momentos em que você ganha uma graninha extra? Como é que alguém pode trocar isso por uma coisa, uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar? Como é isso? Porque desde o momento, amados, em que eu comecei a ouvir, Marcela, a ministração da palavra, naquela carnalidade, quenga pura, quenga mesmo. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, ela começou a entrar na minha alma. Preste atenção, a palavra deve entrar na sua alma para que haja uma transformação. Quando eu aprendi que tudo aquilo que eu fazia era abominação aos olhos do Pai, principalmente por meio do meu corpo, eu disse: Deus, eu era serva de Satanás, eu trabalhava para o diabo e não sabia. E como é, amados, que eu vou trocar isso que Deus está me prometendo para continuar sendo aquilo que me escravizava, aquilo que me humilhava? Tem pessoas que são tão obstinadas, querem ser escravas a vida inteira. Mas olha, não é só você escolher ser escrava, porque o pecado traz prazer. O problema não é enquanto você está degustando, o problema é se Jesus volta para você em particular. O problema é se você morre atropelado numa esquina, porque todos nós estamos sujeitos a isso. O problema é depois da morte, para onde é que vai a tua alma? O problema é se Jesus voltar no tempo em que você está disperso das coisas do Senhor. Aí você não vai ter o que Pedro está dizendo. Olha, está vendo como Pedro viu o céu, Marcela? Ele está descrevendo o que tem nos céus, mas ele está dizendo no verso 5: mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Sabe o que eu quero dizer para você? Que para ser salvo tem que ter fé. Está vendo que o evangelho não é para todos? Sabe por quê? Para ser consertado pelo Espírito de Deus tem que ter fé. Deus, eu não consigo, mas eu creio. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu quero ser transformada pelo teu poder, porque eu preciso ser salva pela fé. Amados, pelo amor de Deus, não pense que é simples. Jesus está voltando. Olha os sinais, olha só, semana passada, num único dia, sabe quantos terremotos foram contabilizados na terra? 46 terremotos.
em lugares diferentes. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está chacoalhando a terra, porque está se encaixando nessa palavra. 1000 anos para mim é como um dia. Eu posso voltar ainda hoje. Eu estou chacoalhando a terra, eu estou provocando tremores, mas o meu povo não desperta. O meu povo continua arraigado à sua carnalidade. Aplauda Jesus. Aleluia. Olha o que diz o verso de número 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha o que Pedro está dizendo, meus amados, preste atenção. Servir a Deus não é fácil, mas ele está dizendo aqui, alegrai-vos, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Pedro está dizendo assim, olha, eu sei que não é fácil, ainda que você esteja passando por um momento de turbulência, de tentações. Amados, a tentação ela é ferrenha, porque quem tenta a mim, a você, é o próprio Satanás. Ele é o segundo depois de Deus. Sabe por quê? Porque ele assistia a Deus nos céus de glória. Quando ele se fez diabo, o meu Deus e o teu Deus expulsou Lúcifer dos céus e lançou para a terra. É contra ele que nós lutamos. Lúcifer, ele é astuto, ele conhece o ser humano como sendo o maior psicólogo que já existiu. Ele conhece as tuas fraquezas, ele sabe que a tua carne ainda não foi mortificada, ele sabe por causa das tuas ações, aquilo que você faz escondido, que acha que não está fazendo por mal, o diabo está te enganando, mas o Senhor está dizendo, todo aquele que rejeita essas tentações, tem que se alegrar, porque é um vencedor, tem que se alegrar, porque haverá salvação para você, haverá salvação para a tua casa, é isso que importa. Ainda que seja difícil, você precisa se alegrar, mesmo nas tentações de Satanás. Meu Deus. E eu perguntei para o Senhor também assim, Pai, o Senhor está dizendo para mim que só vai compreender essas coisas que o Senhor me disse, segundo as tuas escrituras, aquele que quer evangelho de cruz, aquele que quer evangelho de bajulação, esse já está condenado, porque Deus conhece quem sou eu e quem é você. Preste atenção. Deus falou para mim assim, também tem pessoas que estão cheias de demônios. Os demônios, amados, tira o desejo das pessoas de adorarem ao Senhor, porque ele odeia a Deus. Sabe por quê? Ele já foi confinado à perdição. Satanás e seus demônios não vão se arrepender, porque eles odeiam a Deus, e para tocar em Deus, como ele não pode, porque Deus é grandioso demais, ele vai tentar tocar em mim, você, ele vai tentar tocar nos nossos filhos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Os demônios têm esse poder de destruir a sua casa. Ei, não é só você fazer as suas escolhas. Eu disse um outro dia para um pai aqui dentro, a tua filha está entrando no lesbianismo, a tua filha está entrando nas drogas. Sabe por quê, pai? Porque você abriu legalidade para os demônios entrarem na vida da tua filha. Aí ele despertou, porque ele nem imaginava que seria assim. Sabe por quê? Porque é carnal demais para compreender as coisas espirituais que vêm da parte de Deus. A Bíblia diz que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração. Tudo aquilo que eu fizer, amados, de ruim, vai trazer influência sobre a vida dos meus filhos. Presta atenção, você que não renuncia ao mundo, você que não assume compromisso com a igreja, porque Deus tem obra na sua vida, e já falou isso há tantos anos. Você quer que o teu filho se converta? Não vai se converter, não vai. Sabe o que o diabo está fazendo dele? Um fantoche. Sabe por quê? Porque mãe que conhece ao Senhor, ela sabe que Deus vai trazer, mas sabe o que ela faz? Ela renuncia. Ela não é sensual, ela não é prostituta, ela não é adúltera, ela vai ser uma mulher santa para buscar a
Deus verdadeiramente para que a sua casa seja salva. Agora, minha filha, tu quer que o teu filho saia da droga, tu usando um topless? Tu quer que o teu filho saia daquela depressão, vai para as praias colocar biquíni? Oh, coisa linda, né? O diabo tira até, Adriano Massa, o senso do ridículo da mulherada. Tudo de pingolada. O bucho quebrando pela porta. Aí bota um biquininho, vamos para a praia. O diabo tira o senso do ridículo da mulherada. Sabe por quê? Porque esse corpo não é meu, é de Deus. Eu não posso fazer com ele o que eu bem entender. Eu até posso, mas naquele grande dia vai ser aberto o meu livro, e eu vou ter que dar conta das minhas obras. E não é só o que é por fora não, porque tem mulher que anda assim, igual eu estou aqui, ó. Mas o coração é cheio de ódio, de rancor, de inveja, amaldiçoa o tempo todo o seu próximo e balança a cabeça, né? Mas não se olha, né? Aí quando eu falo que o irmão tem, o irmão faz assim, é verdade. Mas está na prostituição, não consegue se enxergar, não consegue se analisar, só consegue olhar o erro. Esse é o crente carnal. Transformação genuína de dentro para fora. Você pode dizer um amém bem alto para o Senhor? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isso está escrito no versículo de número 7. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Agora o versículo de número 14 diz assim: como filhos obedientes. Tem alguém obediente aqui? Diga amém. Tem gente que nem fala, né? Deus está falando aqui, ó, é fogo, meu filho, de inferno ou é céu, o que tu quer? Hã? A Bíblia vai dizer, Luciana, aqui lá no Apocalipse, que tinha um povo tão obstinado do inferno, que não quiseram se converter. Você acredita? Mesmo vendo os demônios, viu, que vão ser soltos na grande tribulação. Está pensando que vai ser igual aqui? É light. Vão ser soltos os demônios que estão confinados no abismo, que vão ser liberados para a gente ver, olho nu. Imagina, hein? Aí tu vai procurar mamãe e papai, vai procurar a Bíblia Sagrada e não vai ter. O negócio é sério. Verso 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vós, na vossa ignorância. Olha o que Pedro está dizendo. Sejam obedientes, não vos conformando com a concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Cobiça pelas coisas materiais e desejos sexuais, sensualidade. Então, meu filho e minha filha, se tu está fruviando, entendeu? Sabe o que é fruviando? Doidinho para coisar. Sabe o que é coisar? Sabe, né? Quem que sabe? Se tu quer colocar em prática o desejo da tua carne, é para dar risada, mas naquele dia tu vai chorar. Viu? Dê risada mesmo, para fingir, né? Naquele dia tu vai chorar. A Bíblia está dizendo, concupiscência da carne é aqueles que só pensam nisso aqui, ó, money, dinheiro. Eu vou conquistar casas, eu vou conquistar carros. Amados, é direito meu e teu ter uma casa para morar. Deus nos dá a condição e Ele traz. Mas se a gente trocar isso aqui por céu, por Bíblia, por cruz, por renúncia, presta atenção. Deus já tem um destino para estes. Para aqueles que acham, eu por amor, eu amo, então vou coisar. Presta atenção, não pode coisar fora do casamento. Por amor o povo peca. Eu vou fornicar porque eu amo fulano de tal e ele é um brotinho. Eu vou tentar ele porque eu sou a poderosa, eu sou a mina. Olha o corpinho que eu tenho, eu vou seduzir ele. Aí, presta atenção no que eu vou te dizer. Essas pessoas estão achando que por amor, porque eu amo, eu me apaixonei, então eu posso me entregar porque eu amo. Não pode não, tá? O meu marido, ele não cede, não faz aquilo que eu quero, ele é grosso, cavalo, ignorante. Aí vem um outro com o espírito do engano e dá tudo aquilo que você queria que o teu marido desse. Eu tenho direito a ser feliz. Quem foi que disse? Só se foi o diabo que disse isso.
Feliz é o homem que teme a Deus. Feliz é a mulher que teme a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós tememos ao Senhor, a gente não sai por aí com um e com o outro, nem com um e com outra. A gente espera no Senhor, não fica atirando para todos os lados como um cego no meio do tiroteio, não. A gente espera no Senhor o que Deus tem para você. Você não precisa ir lá pecar, degustar do pecado da sua carne, o desejo da sua carne. Vai para o inferno, amém? Vai para o inferno. A Bíblia está dizendo, não sou eu. E aí tu vai falar assim, ai, exortação mata o crente. Exortação tem que matar a sua carne, trazer ânimo para o seu espírito. Preste atenção no que eu estou dizendo. Por amor, as pessoas pecam. Elas matam por amor, porque se sentiram traídas. Elas adulteram porque está apaixonada pelo outro, que não é o teu cônjuge. E ela fornica, o sexo fora do casamento, porque eu estou apaixonada. E Deus, Ele é amor, Espera a justiça de Deus. E para você que está entendendo essa mensagem, aplauda bem forte o nome do Santo do Senhor. Aplauda. Louvado seja Deus. Eu vou repetir para você, amém? Eu vou repetir para você o verso 14. Como filhos obedientes, ou seja, só os que obedecem a papai do céu, né? Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ele está dizendo, não é para você, agora que me conhece, fazer aquilo que você fazia quando não me conhecia. Porque Deus, Ele só leva em consideração o tempo da ignorância. A partir do momento que você ouve o que Deus está dizendo e não coloca em prática, você está se matando. E tu mesmo está falando, eu quero ir para o inferno, porque lá é quentinho. Entendeu? Verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou. Quem foi que te chamou? Eu estou fazendo uma pergunta. Quem foi que te chamou? Ah, não foi o homem? Não, foi Deus. Então presta atenção. Mas, como é santo, Deus é profano? Sim ou não? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a voz. Em toda. Aquele que te chamou foi Deus. Mas o diabo também te chama, Satanás também chama a mim e a você, para fazer aquilo que ele quer. Mas se nós atendermos o chamado de Deus, que é santo, então a Bíblia está dizendo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É no falar, no andar, vestir, ler Bíblia, temente a Deus, fugindo das coisas da carne, fugindo da sensualidade, fugindo da imoralidade. Você acha que Deus, amados, ia chamar a mim e a você para sermos como nós éramos antes? Sim ou não? Deus é santo e Ele quer que eu e você sejamos santos por dentro e por fora. Porquanto está escrito, no verso 16: sede santos, porque eu sou santo. É o pastor que está dizendo? Quem é que está falando? Sede santos, porque eu sou santo. Presta atenção, você pode querer me bater, dizer que a palavra, ai, ela bate. Bate mesmo, meu filho, porque é só assim que a gente vai se consertar. Então, para você ser santo, Deus está dizendo em toda maneira. Tu não pode se vestir como uma piriguete, minha filha. Entende? As vovozinhas de hoje não querem mais cuidar de netinho, não. As vovozinhas, elas querem ir para a praia, botar fio dental, entendeu? Tomar, né? Ah, agora eu sou a mina. Entende? Antigamente as vovós educavam os seus netos na base da correção. Você lembra antigamente como que eram os filhos? Hoje, se você der uma varada num filho, se você der uma lapiada nele, tu vai direto para o conselho tutelar e vai ser preso. Pois deixe ele prender, mas obedeça a palavra. Que em Provérbio está escrito que a gente tem que corrigir os nossos filhos na vara. Esse dia o Léo estava lá em casa lembrando do dia que eu dei um tabefe nele, né? Sabe o que eu falei? Agradeça a Deus porque tu apanhou quando era pequeno.
Porque olha o caráter que você tem hoje. Correção molda caráter. Outro dia eu falei para Lulu: vou pegar tu na vara, agora eu vou fazer o papel da tua mãe. Sabe o que ela disse? Minha mãe nunca me bateu. Eu falei: por isso que tu é assim. Mas eu vou bater agora, tu me dá essa liberdade, pode pegar o chicote. Eu falei: oh, coisa boa. Tem filho que é esse mimo tão, porque não levou umas caibradas quando era pequeno. Nos dias de hoje, é filho que domina pai e mãe. E sabe, está escrito lá em Isaías: os meus opressores nos últimos dias serão as mulheres e as crianças. E aí, mulherada? Sabe por quê? A mulher está destruindo a terra. Porque a mulher na Bíblia, amados, é mulher que edifica a casa, é mulher que salva filho, é mãe que salva filho, é esposa que salva marido pela sabedoria da palavra. Mas hoje as mulheres não querem compromisso com Deus. Não tem autoridade no mundo espiritual. O diabo entra e sai da tua casa a hora que ele quer. Não assume compromisso com a palavra. É crente sem compromisso. Aí o que acontece? Não tem poder. Mas eu creio que nessa noite haverá arrependimento neste lugar. A começar por mim. Haverá arrependimento, amados. Porque não adianta você sair daqui sendo a mesma pessoa. E se você continuar sendo, tenha consciência de que tu vai para o inferno. Só quem não quer ir para o inferno aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Verso 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Só isso aqui você já podia só ler e ir embora para casa, com temor na alma. Se você, no verso 16, 17 está escrito: olha só, se você está na igreja e tem Deus como seu Pai, preste atenção no que está dizendo. Se você invoca por Pai aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, Deus quer salvar a todos, julga segundo a obra de cada um. É o Senhor que está dizendo o que você tem feito. Segundo a obra de cada um, andai em temor. Você pensa que você pode andar do jeito que você quer? Você pensa que você pode escolher o que você quer? Sem temor algum, sem perguntar para Deus se é isso que Ele tem para você? Aliás, você bem que sabe o que Deus tem para você, não é? É porque tu é obstinada, é porque tu é obstinado. Quer ir para o inferno, minha irmã? Quer ir para o inferno, meu irmão? Deus, Ele dá livre-arbítrio para mim e para você? Ele dá. Você pode escolher o que você quer. Você pode sim andar sem Deus. Você pode sim vir para a igreja, mas não ter o temor do Senhor, não obedecer pastor, não obedecer ninguém. Você pode, é um direito seu. Mas você também não vai ter direito de entrar no céu. O seu direito vai ser para o inferno. Tem alguém aqui que quer para o inferno? Diga amém. Ninguém quer ir para o inferno, né? Então, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe o que é isso? Peregrinação, a gente anda, amados, por um tempo determinado. Enquanto você estiver na terra, ande em temor durante todo o tempo. Olha o que Deus está dizendo: seja santo em toda maneira de ser. Enquanto se você tiver por Pai o Deus do poderoso, então obedeça, ande em temor em todo o tempo, amados, com seus pensamentos. Eu disse aqui que os anjos tem lá os departamentos. Você sabia que tem o livro dos pensamentos? Aí tu pensa assim: eu vou matar aquela irmãzinha. Quem ela pensa que é? Eu não vou nem falar pastora, porque já tem uns 1000, né? Para querer me matar, né?
Eu falei isso assim. Entendeu? Aí o pensamento, amados, está anotado lá. Ai, pastora, mas então como é que eu faço? Você pode ser tentado, mas você tem que repreender no nome do Senhor Jesus a tentação do inferno. Não pode passar ninguém, eu estou cobiçando, ai, eu estou naquela fase, vixe, mortifica a sua carne. Todos os seus pensamentos são escritos, anotados no livro. Você não sabia disso, né? Pois agora fique sabendo, amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia! Já eu estou encerrando, viu? Já eu estou encerrando, amém? Capítulo de número 2 do mesmo livro de 2 Pedro. Capítulo 2, nós vamos ler agora o verso 1 e o 2, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Diga comigo, falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores. Diga comigo, falsos doutores. E olha o que eles vão fazer: introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Você está prestando atenção aqui no que eu estou lendo? Primeiro, o povo tem que entender que vai ter que ter falsos profetas e falsos doutores. O que você mais vê por aí, amados, são doutores da palavra, que dizem que Deus só quer coração. Aí o Senhor está dizendo, eles introduzirão encobertamente, ou seja, camufladinho, entende? Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou. Um dia eles foram resgatados por Deus, verdadeiramente. E sabe o que eles trazem sobre si mesmos? Repentina perdição. Vão também para o inferno. Falsos pastores que pregam o evangelho de bajulação, que não está preocupado para onde vai a sua alma. Pedro estava dizendo, naquele grande dia, nos últimos dias, vão tudo se introduzir dentro das igrejas. O que tu quer ouvir? Evangelho que salva, que liberta, que te leva para o céu? Ou evangelho que fica como tu está, amancebado, todo arrebentado, esculhambado, prostituindo, sensualizando? É isso que tu quer? Aqui não. Aqui não, aqui é evangelho de Cristo. E olha só, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aqui está dizendo que muitos ainda vão atrás. Muitos ainda vai seguir as dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Sabe o que é isso, Denis? É o crente que não aguenta evangelho de pancada. Eles só querem evangelho de bajulação. Mas o Senhor está dizendo aqui, será blasfemado o caminho da verdade. Sabe o que eles estão falando? Deturpando a verdade. Entendeu? E sabe por quê? Você vai entender no verso de número 3, leia comigo. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Sabe por que esses pastores pregam evangelho light? Porque evangelho de verdade dói, traz perseguição, Naldo. Nós sofremos dores pelo corpo, dores na alma, porque é tudo um bando de ingrato. Você dá guarita, você dá amor, e as pessoas não querem evangelho de exortação, eles querem evangelho de perdição. Esses doutores aqui, os falsos profetas, eles estão deturpando a verdade, mas a palavra do Senhor está dizendo:
não será tardia a sentença e a perdição, sua perdição não dormita, não demora, haverá juízo para esses. Vocês estão entendendo, amados? É pura avareza. Sabe o que é? Tão só preocupado com o dízimo que o povo pode dar. Então é mais fácil eu pegar e falar assim: eu não quero compromisso com você, eu não quero expulsar demônio, eu não quero falar a verdade para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente corre risco de apanhar na cara, de ser perseguido, defamado, chamado de religioso, de fanático. E dizem que nós é que pregamos o evangelho falso. É só você pegar o evangelho onde Jesus pregou. O que Jesus pregou? O que Jesus fez? Se você tem alguma dúvida, amado, Jesus, ele é amor, ele se doou naquela cruz. Mas ele não quer eu e você perdidos no mundo. Só que para esses pastores que pregam o evangelho sem compromisso, para eles é muito bom enganar os tontos. Muitas vezes são espíritos enganadores, que se dizem que está curando, mas são demônios, são doutrinas de demônios, diz a palavra do Senhor. Mas só que para vocês que não querem compromisso com a palavra, é muito mais fácil dar uma justificativa para Deus. Mas eu estava na igreja, o Senhor falou assim: mas tu conhecia a verdade, preferiu o que é fácil, não quis renúncia para a sua vida, não quis ser santo quando eu disse que eu sou santo, não quis andar em santidade em toda a sua maneira de viver. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos, porque eu não vos conheço. A palavra está dizendo aqui, não vai tardar a sentença e a sua perdição não dormita, não demora. Verso de número 4, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Tu acha que tu é melhor do que o anjo? Aqui está dizendo: se Deus não poupou os anjos, vai poupar você. Se Deus mandou os anjos para a escuridão e trancar feu no abismo, e olha que aqui está dizendo que eles estão trancados, mas eles vão ser soltos. Naquele grande dia tu vai dar de cara com esses demônios. A Bíblia está dizendo que eram anjos, se tornaram demônios, e Deus mandou-os para o abismo. Mas em Apocalipse está dizendo que será soltos esses demônios. Eles serão soltos para perseguir, principalmente os que brincam com o evangelho, que brincam de ser crente, que ouve a verdade, mas acha que o pastor está exagerando. Então vai ouvir evangelho de bajulação. É melhor, porque pelo menos você não perde tempo. Aqui fica camuflado. Tem que ter transformação. Aqui está dizendo que Deus não teve dó dos anjos, mandou-os para o abismo, lançou-os no inferno. Verso 4, está escrito: lançou-os no inferno. Tu sabe o que é inferno? Não tem noção do que é inferno. Por isso que brinca com Deus. É aquela conversa de sempre: eu não consegue, porque não renunciou à carnalidade, amados. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho te libertar, você vai ser livre. É porque tu não quer, é porque tu é obstinado, é porque você faz o seu Deus qualquer outra coisa, menos o Deus que é santo, todo poderoso e que exige santidade. Mas aqui está dizendo: ei, não se engane, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Tu vai brincar de ser crente? Sim ou não? Para encerrar, amados,